Olá, queridos, graça e paz, muito bom dia. Vamos então à nossa leitura de versículo bíblico de hoje, devocional, dia 14/3/2026. E hoje nós vamos para Efésios, capítulo 1 e o verso 1. Vamos meditar naquilo que Deus tem para as nossas vidas, ok? Diz assim, ó. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus, aos santos que estão em Éfeso e fiéis em Cristo Jesus. Verso 2 diz: a vós, outros, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e de nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje nós vamos verificar algo muito interessante sobre a forma de visão de Paulo ao enxergar o seu trabalho ministerial, a forma que ele reage e atua no seu trabalho ministerial, e também que ele começa esse livro aos Efésios, né? Um livro do poder, um livro que fala do tipo dos poderes de Deus. E aqui ele começa dizendo sobre, novamente, como falamos uns dias atrás, a definição do servo de Deus, o servo de Deus que entende quem é Deus, o que Deus olha para ele, quem é ele em Deus, o que Deus está esperando dele, aonde ele está, o que está acontecendo ao redor dele e quais são os efeitos do que ele tem de realizar. Então ele diz: Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, ele dizendo: eu sou um apóstolo, mas não sou de mim mesmo, da minha própria vontade, eu sou apóstolo de Cristo Jesus, do movimento, da direção, de toda a característica, de tudo que é a forma, o estilo de Cristo. O que Cristo direciona, o que Cristo ordena, o que Cristo fala, o que Cristo faz, é isso que eu faço. Ele diz, pela vontade de Deus. Hoje ele fala, ó, sou pertencente de Cristo e ando conforme o que Deus tiver vontade de se movimentar. Pela vontade de Deus é que eu opero. E ele diz: e essa carta, esses escritos estão aos santos que estão em Éfeso, direcionados aos santos, aos inteiros. A palavra santidade fala sobre inteireza de intensidade e entrega. Aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis, aos completos e permanentes que estão em Cristo Jesus. Então, a primeira coisa que Paulo fala é que talvez se ele olhasse para si mesmo humanamente, ele não conseguiria cumprir, ou talvez não completaria o que Deus queria na vida dele. Mas ele disse: uma vez que eu comecei a pertencer a Cristo, Cristo tomou conta totalmente dos meus planos, da minha direção, do, de tudo que eu tenho que fazer. Ele tomou na minha mão e controla isso. Então eu sou apóstolo dele. Ele é que está na frente. E ando pela vontade de Deus, no mover de Deus. A vontade é de Deus que eu seja apóstolo. Talvez fosse só por força própria, Paulo dissesse: eu não consigo completar. Mas como é Deus que propositalmente, né, quando alguém faz algo proposital, ele insiste naquilo. Quando é Deus com a vontade dele proposital de seguir, fazendo com que Paulo dizendo, eu cumpro a vontade de Deus, então eu permaneço pela vontade de Deus, pelos milagres da vontade de Deus, não só fazendo a obra, anunciando aos gentios, mas agora ali dizendo, esse livro é aos santos que estão em Éfeso e aos fiéis que estão em Cristo Jesus. A vós outros, graça e paz da parte de Deus, nosso Pai, e do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, para nós entendermos o Efésios, o livro de Efésios, para nós entendermos o livro dos poderes de Deus, é importante entendermos que tudo isso começa da aceitação de um chamado de Cristo em nós, da compreensão de que isso acontece quando a gente está absolutamente
dentro da livre vontade de Deus, para tudo que Deus quiser fazer, na livre vontade dele, a santa e voluntária livre vontade de Deus, e vivendo para nos comunicar àqueles que são completos, santos, inteiros, e nos comunicar e conviver com aqueles que são permanentes, inteiros, fiéis em Cristo Jesus. Quando entendemos que os poderes de Deus, os poderes do reino, começam a funcionar em nós, quando a gente é completamente ligado a Deus, completamente dentro de toda a liberdade que Deus quiser na vontade dele, e seremos trabalhados para conviver num ambiente que seremos entregue à convivência dos santos e à convivência dos fiéis. Quem quer viver na convivência de santos, na convivência do fiel, não tem tempo para destruição, não tem tempo para o pecado, não tem tempo para pensar em nada, porque ele está dentro de uma convivência inteira, né, dos fiéis e dos santos. E diz: a estes graça e paz, mais uma vez, da parte do nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Existe a paz que vem de Cristo e a paz que vem de Deus. Existe a graça que vem de Cristo e a graça que vem de Deus. Quais são essas? A paz de Cristo é o controle físico, o domínio que ele tem de definir as coisas no reino físico. A paz de Deus é o controle da palavra no espírito, na consciência, na razão, o domínio, o autodomínio, o domínio do Espírito Santo. Essa paz de Deus é a paz do Espírito nosso. A graça de Jesus é a manutenção da parte física de tudo aquilo que Jesus nos ordena a organizar. A graça de Deus é a manutenção, que é a raiz inicial da palavra, do conhecimento, da razão de Deus, da consciência de Deus que ele nos passa. Por isso que o mundo físico foi feito pelo mundo espiritual, que começa na razão de Deus, todas as coisas. Que essa paz, essa definição de Deus e a graça, as ações de manutenção de Deus e agradecimento a Deus sejam sobre nós. Quando começamos a viver esses itens, estamos preparados e prontos para começar a viver o poder, né? E os efeitos, a enxergar e ver os efeitos do poder de Deus atuando em nós, sobre nós, para nós, por nós e principalmente para a glória de Deus, para a vontade de Deus, para os planos de Deus. Que o Espírito Santo de Deus fale melhor aos nossos corações. Um forte abraço e até mais.